dúvida em relação ao edital, haverá questões do Microsoft Office? Não. Não teremos na prova do INSS questões do Microsoft Office por uma razão bem simples. O Microsoft Office ele não veio indicado no edital. Agora, o que nós podemos ter em relação à prova é uma questão do LibreOffice Calc, do LibreOffice Writer e até do LibreOffice Impress, e esses sim vão ter na prova, pedindo se é possível salvar com as extensões do Microsoft Office. Por exemplo, ele faz uma questão do LibreOffice Writer e pergunta se ele pode salvar com a extensão do Word, que é a extensão DocX. Embora o padrão do Writer é salvar como ODT, como eu venho indicando aqui nas aulas. Então, o padrão do Writer é ODT, mas ele pode sim salvar com a extensão DocX, que é do Word. Isso é um tipo de questão que poderia cair se a gente for imaginar ali uma relação do LibreOffice com o Microsoft Office. Mas uma questão específica do Microsoft Office, não, Ricardo. Tá? Então, a resposta aqui para o Ricardo, não tem como cair uma questão específica do Microsoft Office. O Gabriel Costa, que está nos acompanhando também, está perguntando, fala um pouco da Cortana para a prova. A Cortana é o novo sistema que a Microsoft desenvolveu para dar respostas ao usuário, aos seus questionamentos, auxiliar o usuário a chegar mais rápido nas informações que ele procura, certo? Isso é a famosa Cortana. Só que o detalhe é que a Cortana não está bem desenvolvida ainda para o idioma português. Então, nós ainda temos algumas falhas, tem algumas tentativas de desenvolvimento para o português, mas basicamente a Cortana é um auxiliar, a Cortana é considerada um auxiliar que permite te dar mais facilidades para buscar aquelas informações de acordo com o teu perfil. É como se essa Cortana fosse entendendo o teu perfil de usuário e tentando achar os recursos ou as respostas mais de acordo com o teu perfil de usuário, certo? Isso, pergunta do Gabriel Costa. O Thiago Lima, agora entrando aqui, disse: professor, obrigado pelas dicas, fiz um simulado hoje pela manhã e foi um sucesso, fiz 95 pontos. Parabéns ao Thiago Lima, isso me deixa extremamente contente. Então, em relação ao simulado que o Thiago fez, 95 pontos, nossa, Thiago, olha, tu está no caminho do estudo, é isso aí, é dedicação. Quem está aqui nessa tarde de domingo, se dedicando, claro, ao estudo, deixando de lado muitas coisas aí que poderiam ter no seu cotidiano, coisas, vamos dizer, mais de entretenimento, está aqui estudando, merece essa pontuação. Parabéns, Thiago, então. O Ricardo mandou aqui uma mensagem, obrigado pela atenção, e o Gabriel Costa também agradecendo. Então é isso, pessoal, estamos aí ao vivo nessa tarde de domingo, à medida que vão surgindo as perguntas, eu vou auxiliando vocês nesses questionamentos, né? O Ricardo faz mais uma pergunta: quais versões do Windows 10 estão pleno funcionamento? Haja vista o Windows 7 ter diversas versões. Na verdade, o que o Windows 7 tem são diversas edições, né? Então, quando a gente fala em relação ao Windows, vamos imaginar, a gente está falando em relação ao Windows 7. Dentro do Windows 7 nós temos várias edições, né? E dentro do Windows 10 nós também temos várias edições. Então é interessante isso. Só que o Windows 7, quando a gente falava das edições do Windows 7, tinha desde o Windows 7 Starter, o Home Basic, o Home Premium, o Professional, o Enterprise e tantos outros que faziam parte, né? E aí, no caso do Windows 10, nós temos algumas edições, como por exemplo, o Windows 10 Home e o Windows 10 Pro, que são duas edições bem importantes, que se diferenciam. Por quê? Porque a ideia do Windows 10 Home é mais para uso doméstico e o Windows 10, como o próprio nome diz, Pro, mais para uso, vamos dizer, profissional e corporativo. E aí tem alguns recursos que pertencem a uns e não pertencem a outras edições. Então, em relação, basicamente, o Windows 10 Home e o Windows 10 Pro. Provavelmente as questões vão se basear aí numa diferença do Windows 7 com o Windows 10, mas na sua generalidade, certo? Essa pergunta do Ivanildo Costa, né? Ah, não, essa pergunta, desculpa, foi do Ricardo.